Abramos, irmãos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 21 a 33. Efésios 5, de 21 a 33, diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Os sinais de um crente cheio do Espírito Santo, vamos falar agora a segunda parte. Nós sabemos que a vida cristã só pode ser vivida mediante a capacitação do Espírito Santo. Isso extrapola o limite do conhecimento intelectual. Nós vimos esta manhã com muita propriedade. Um dia nós estávamos lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus, e pelo simples ouvir da palavra de Deus, nós podemos ver, pelo testemunho da igreja, a igreja pregando a palavra e a igreja vivendo, nós podemos ver, enxergar que a palavra de Deus é verdade, que o seu estilo é muito real, que suas lições são muito preciosas. Qualquer pessoa pode ver isso. Mas aquele entendimento salvador vem quando o Espírito se aproxima e acende essas letras aqui, no nosso íntimo, no nosso coração, e é ali que ele produz um novo nascimento. É o que se chama iluminação do Espírito Santo. Uma vez salvos, nós precisamos que o Espírito do Senhor continue essa tarefa em nós, nos enchendo com a palavra, para que nenhum de nós se aproxime da Escritura e a leia de forma intelectual apenas, querendo acumular conhecimentos, dados, histórias. Nada disso tem valor se o Espírito do Senhor não continuar iluminando o nosso entendimento. Por isso que os poetas sacros, os pastores, os pregadores sempre disseram, sempre incentivaram suas igrejas, irmãos, quando forem ler a Escritura, chamem, peçam, clamem pela iluminação do Espírito naquela hora. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, vem abrir os meus olhos, porque eu quero ver além da letra. Eu quero ver a ti, Senhor, nessas páginas aqui. E só quem pode fazer isso é o Espírito do Senhor. Por isso que se diz que a Bíblia é um livro como qualquer outro. Porque tem capa, tem papel, tem letras, tem folhas. Mas é um livro ao mesmo tempo, como nenhum outro. Porque é a palavra de Deus e só se compreende esse livro aqui do ponto de vista salvífico se o Espírito do Senhor se aproximar de você, lhe abrir os olhos, o coração e colocar a palavra de Deus lá dentro. É preciso ir para a cabeça, sim. É preciso ler, é preciso pensar, é preciso ouvir, é preciso meditar, mas tudo isso é um trabalho intelectual. O trabalho milagroso, quem realiza é o Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo, batendo nessa tecla, ele disse à igreja de Éfeso: irmãos, encham-se do Espírito, enchei-vos do Espírito.
E a frase quer dizer um enchimento contínuo. Encham-se, continuem se enchendo do Espírito. E o Espírito, vimos de manhã, opera pela palavra e opera com a palavra. O Espírito nunca vai encher ninguém que não tem intimidade com a Escritura, que não gosta da Escritura. Eu leio a Bíblia de ano em ano, não sou acostumado a ler, não tenho prática de ler. Minha leitura é muito pouca. Ouça, se a sua leitura é pouca, ouça, procure ouvir, procure meditar. Hoje há uma gama de meios que você pode ouvir a palavra de Deus, exatamente, que é por ela que você vai se encher, porque a arma do Espírito, a arma de guerra do Espírito é a Escritura, meus irmãos. Se o crente não se encher da Escritura, não vai se encher do Espírito Santo. E já vimos que os sinais do crente cheio do Espírito Santo são muitos. Vimos a semana passada que o crente cheio do Espírito, ele canta salmos, ele instrui uns aos outros com os salmos, está sempre falando o Espírito dos salmos, porque é um livro que conta num livro só toda a história da salvação. Vimos também o segundo sinal, que é exatamente ser grato a Deus por todas as coisas e sede agradecidos. O apóstolo colocou essa frase como uma característica daquele que é cheio do Espírito. Ele não tem na boca a palavra da reclamação, do murmúrio. Ele agradece a Deus. Senhor, eu sou hoje salvo, Senhor. Tudo mais que eu tenho, muito ou pouco, é lucro. Se for muito é lucro, se for pouco é lucro. Então o que é que eu tenho que reclamar? Não tenho nada a reclamar, só agradecer. E o apóstolo bateu nessa tecla: sejam agradecidos. Isso é um sinal de quem é cheio do Espírito Santo. Crente que vive com a boca de reclamação, ele não é cheio, ele precisa se encher, ou ele está se enchendo devagar demais, porque o Espírito do Senhor leva o crente a ser agradecido. E hoje nós veremos mais sinais. Então, com esse título, os sinais de um crente cheio do Espírito Santo, nessa segunda parte, nós traremos os sinais que o apóstolo colocou aqui no restante desse texto que acabamos de ler. Então, quais são os sinais de um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Primeiro, ele vive em sujeição mútua. E isso está escrito no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, todo esse texto, praticamente, do capítulo 5, e entrando pelo capítulo 6 até o seu final, está todo baseado em cima do versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A partir dessa frase, mas enchei-vos do Espírito, o apóstolo vai até o final do livro, praticamente, dizendo quais são os sinais de um crente cheio do Espírito Santo. Por isso que no versículo 19, ele falou dos salmos que são cantados e são usados para instrução mútua. No versículo 20 ele falou do agradecimento que deve brotar da boca dos crentes, ser gratos a Deus por tudo. E agora o terceiro sinal, que chega no versículo 21, ele fala da sujeição mútua. Veja, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa aqui é a chamada sujeição geral. Ela é devida por todos os homens, a todos eles, uns aos outros. Sujeição geral. A sujeição, ela é sempre um desafio ao nosso orgulho. Ninguém gosta de ser mandado, de estar sujeito. O que os homens gostam é de mandar. A rebeldia que se manifesta em todas as classes, em todas as idades, desde a criancinha novinha, que quando sua vontade não é satisfeita, ela se rebela. Isso faz parte do homem caído, que não gosta de ser mandado, mas ele gosta de mandar. Isso porque, irmãos, as pessoas entendem que ser livre é não estar sujeito a autoridade alguma. Não estou sujeito a autoridade alguma, então eu sou livre. Não é livre, isso é um libertino. Livre é aquele que vive em sujeição mútua. Isso é um engano da carne, do coração caído e rebelde. A palavra de Deus, ela prega justamente a sujeição às autoridades. E essa sujeição, ela tem um caráter bem diferente
da conceituação humana aí fora. A palavra de Deus prega a sujeição mútua. O que é que significa sujeição mútua? Significa que existe uma hierarquia e que nessa hierarquia há graduação. Isto é, há uma escala de sujeição que aponta do menor para o maior. Maior pode ser maior em idade, pode ser maior em competência. Um homem de 60 anos pode dizer a um jovem de 20: me ensine aqui essa matéria matemática, porque você é meu pai na matemática. Então ele está devotando submissão, sujeição ao rapaz de 20 anos. Um homem de 60 está devotando sujeição. Quer dizer, então o maior pode ser maior em idade, maior em dons, maior em capacidade, maior em outros aspectos da vida humana. Agora, o diferencial da Escritura é que essa sujeição, ao contrário do mundo, existe também do maior para o menor. E essa é a grande maravilha da palavra de Deus, do caráter de Deus. Se não vejamos como ensina a fé dos apóstolos, a sujeição do menor para do maior. Essa é a sujeição óbvia. Todo menor sujeita-se ao maior. Essa é a sujeição óbvia, ninguém tem dificuldades de entender. Por exemplo, Levítico 19, versículo 3. Levítico 19, 3 diz assim: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus aqui está ordenando a sujeição do menor para o maior, porque o pai e a mãe são maiores em idade, em experiência do que o filho. Então o filho deve respeitar a seu pai e a sua mãe e guardar os sábados, porque eu sou o Senhor. Nesse mesmo capítulo, no versículo 32, está escrito assim, 19:32: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus quer que você, se estiver sentado, ao chegar um idoso, você se levante e o cumprimente. Agora, o idoso não é só um idoso de cabelos brancos. Uma pessoa de 20 deve se levantar, uma pessoa de 21 que chega na sua presença, levante-se e cumprimente. Se você estiver no ônibus e chegar um idoso, alguém que você vê que é mais velho do que você, levante-se, dê lugar a ele, se todo mundo estiver lotado. Na sala do consultório, na fila do INSS, levante-se e dê lugar ao mais velho. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. É ordem do Senhor, é sujeição. Alguém que é cheio do Espírito Santo fica de olho para fazer isso, para se levantar diante das cãs, cumprimentar alguém mais velho do que você. Você ficando sentado, podendo ter se levantado, é uma falta de sujeição. É um sinal de alguém que não é cheio da palavra do Senhor. É sinal de alguém que não é cheio do Espírito Santo de Deus. Em Provérbios 31, falando da mulher virtuosa, o escritor disse que os filhos se levantam de manhã e louvam sua mãe. Capítulo 31 de Provérbios, versículo 28, falando da mulher virtuosa, ele disse aqui no versículo 28: levantam-se seus filhos, os filhos da mulher virtuosa, e lhe chamam ditosa. Essa mulher é uma mulher feliz, é uma mulher bem-aventurada, é uma mulher abençoada. Os filhos de manhã levantam-se e dizem isso. Durante o dia, se os filhos estiverem brincando e a mãe chega, eles se levantam e dizem: mamãe, a senhora é uma mulher ditosa, é uma mulher abençoada, é uma mulher bem-aventurada. Em Mateus 22, versículo 21, Mateus 22, 21, fariseus e herodianos foram testar Jesus a respeito do imposto, e a resposta que eles obtiveram de Jesus foi essa. Responderam, e ele lhes respondeu: de quem é esta efígie de inscrição? Tomando um denário nas mãos, sabemos da história. Responderam: de César.
Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, todos esses textos mostram a sujeição do menor para com o maior. Esse é o óbvio, esse todo mundo entende, esse é o conceito também do mundo. Mas aí a Escritura apresenta outro tipo de sujeição, é a sujeição entre os iguais. E aqui, irmãos, as pessoas começam a franzir a testa. Sujeição entre os iguais? Não, isso não pode estar certo, não. As pessoas iguais não merecem sujeição, não tem que se sujeitar umas às outras. E a Escritura diz: tem que se sujeitar sim. Os iguais se sujeitam. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Palavra inspirada diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Agora escute: preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui ele trata as pessoas todas como iguais e afirma que o relacionamento de todas as pessoas umas com as outras deve ser um relacionamento honroso. Devem tratar-se uns aos outros com honra, isto é, a sujeição mútua entre os iguais, porque ele usa aqui a expressão falando de todos os homens de forma nivelada. Outro texto que nós podemos ver é Filipenses, depois de Efésios tem Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, de novo, o apóstolo aqui fala dos homens de forma nivelada, dos homens de forma geral. Eu tenho que estar levando em conta também as necessidades do meu próximo, independente da grandeza dele. Próximo como meu igual. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, o apóstolo também falou de forma generalizada, tratando os homens todos como iguais. Ele disse assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mas veja essa primeira frase: tratai todos com honra. O nome disso, meus irmãos, é sujeição entre os iguais, sujeição mútua entre os iguais. Significa que o soldado trata o soldado com honra, o sargento trata o sargento com honra, o homem trata o seu próximo com honra, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja criança, trata com honra. Todos se tratando com honra, isto é, a sujeição entre os iguais. Honrar os iguais é honrar a Deus, que também está representado nos iguais. Agora vem o terceiro aspecto dessa questão da sujeição, que é a sujeição que as pessoas se escandalizam aí fora. É a sujeição do maior para o menor. O maior se sujeitando ao menor. Deus diz que é assim também. Deus diz que é assim também. E as pessoas, quando escutam isso, elas se escandalizam. Vimos na leitura de 1 Reis, capítulo 1 desta noite, um episódio envolvendo a trama que Adonias estava fazendo para usurpar o reino, que por direito era de Salomão, que Davi já tinha separado por juramento em nome do Senhor. E ele não consegue, é perdoado pelo irmão, foi para casa. Depois ele tem uma causa que quer apresentar ao rei, e ele não tem coragem de ir diretamente ao rei Salomão, fala com a mãe de Salomão, para que ela procure o rei, seu filho no caso, e interceda em seu favor. Então Batseba, que é a esposa, que é a mãe de Salomão, vai ter com o rei. E quando ela chega na presença do rei, vejam como foi que o rei a tratou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19. 1 Reis 2,19. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. Adonias é o homem pelo qual ela vai interceder. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela.
Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Mas observe que o rei vai de encontro a ela e se inclina diante dela. Como rei, Salomão era o maior. Qualquer súdito, mesmo a sua mãe, era menor do que ele. Mas aí ele vai tratá-la civilmente, mas a trata com honra. Ele se prostra diante dela, na sala real. O nome disso é submissão, sujeição do maior para com o menor. Esté, capítulo 6, é um texto interessante que mostra também a submissão, a sujeição do maior para com o menor. Esdras, Neemias e Esté. O imperador do mundo, que era o imperador do Império Medo-Persa, tinha sofrido uma tentativa de assassinato. Houve uma conspiração de 2 dos seus súditos que tentaram matá-lo, e alguém que estava perto soube da conspiração, fez a denúncia, foi averiguado, e de fato aqueles 2 servos estavam tramando a morte do imperador do mundo, do Império Medo-Persa. E aqueles 2 servos foram justiçados pela lei. Mas aí a pessoa que ouviu a trama, que denunciou, não recebeu glória nenhuma. E o tempo passou e aquilo caiu no esquecimento. Um dia o rei estava com insônia, e lá pela alta madrugada ele disse: tragam o livro dos registros para que alguém leia, para que eu fique escutando os registros dos fatos que acontecem, o diário da corte, vamos dizer assim. Aí no capítulo 6 do livro de Esté, versículos de 1 a 3, diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir, teve insônia. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, que eram 2 tramadores, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Porque eu fui salvo porque ele denunciou. O rei está dizendo isso: eu fui salvo porque ele denunciou. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Aí o rei ficou indignado com isso. Lá no versículo 6, na primeira parte, ele chama um adjunto dele, chamado Amã. Então entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Bem, isso não vem ao caso agora. Mas no versículo 7, respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e adiante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Tudo isso é o adjunto do rei, dizendo como deveria o rei agir para com aquele a quem deveria honrar. Aí versículo 10, então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Está aqui um exemplo de uma submissão do maior para com o menor. O rei Assuero, imperador do mundo, curvando-se, honrando publicamente um estrangeiro que morava na cidadela de Suzã, que era a capital do Império Medo-Persa, o judeu Mordecai. E ele foi honrado dessa forma pelo adjunto do rei. No livro de Romanos, no capítulo 13, nós encontramos também uma ordem para que o maior honre o menor. Capítulo 13, versículo 3 de Romanos 13: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Observa essa última frase: faze o bem
e terás louvor dela. Quando o cidadão faz o bem, a autoridade, que é maior do que o cidadão, honra o cidadão louvando, fazendo distinções públicas a seu respeito, a sua pessoa. Isso é o maior honrando o menor. Então, irmãos, honrar os menores é também honrar a Deus, que está representado nos menores. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Ele se declarou como um dos menores. Então, quando nós honramos os menores, nós também estamos honrando a Deus. A suma disso tudo é: somente crentes cheios do Espírito Santo de Deus praticam a sujeição mútua. E isso com grande e imenso prazer, com dedicação, com honra, porque o Espírito de Deus que neles está, os incita, os conduz a proceder dessa forma, a praticar essa prática bendita. Eu faço uma aplicação e lhe pergunto: você pratica a sujeição mútua? Ou você é do tipo mandão, déspota, que humilha os inferiores, os iguais e até os superiores? De quem é mesmo que você está cheio? De quem você está cheio? Do Espírito Santo mesmo? Você serve o maior, o igual, o menor? Cumprimentam, honram, tratam bem? Como você trata a empregada doméstica da sua casa? Como você trata? Você a trata com honra? Você sujeita-se a ela porque você é cheio do Espírito Santo? Você se sujeita a ela tratando-a com honra? O crente cheio do Espírito Santo pratica, sim, a sujeição mútua e trata a todos com elevada honra, reconhecendo a presença de Deus, a ordem de Deus para essa prática bendita, porque é uma prática que recebe, que transmite humildade. E tudo que transmite humildade tem a ver com o Espírito do Senhor. Essa é a primeira lição. Tem uma segunda lição. Quais são os sinais de um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Em primeiro lugar, ele vive em sujeição mútua. Agora, em segundo lugar, a esposa se sujeita ao seu marido, sendo-lhe submissa. Nesse ponto aqui, o apóstolo sai da submissão, da sujeição geral, e vem para a sujeição no laço matrimonial. Observaram? Ele vai colocar uma lupa em algum ponto da sujeição geral e vai destacar a sujeição no laço conjugal, a relação marido e mulher. E ele faz isso porque isso é de suma importância. Porque quando há a sujeição no laço conjugal, a sujeição mútua dentro do laço conjugal, há equilíbrio na família, há equilíbrio na igreja e há equilíbrio na sociedade. Isto é, todos lucram, todos ganham. Então, como é que uma esposa cheia do Espírito Santo de Deus pratica a sujeição mútua dentro do laço conjugal? A resposta a essa pergunta é a seguinte: a esposa cheia do Espírito Santo pratica a sujeição mútua para com o seu marido, sendo-lhe submissa. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A partir daqui, sabe, irmãos, e até o final, Paulo vai falar sobre esse versículo 21, a base, sujeitando-vos uns aos outros. Então a esposa se sujeita ao seu marido mediante a submissão a ele. Aqui o apóstolo convoca as mulheres crentes, cheias do Espírito de Deus, para ouvir os argumentos que Deus apresenta em favor da submissão da parte delas. É como se Deus chamasse todas as esposas crentes e dissesse assim: vocês são esposas crentes e o ideal é que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Quem não estiver cheia do Espírito Santo como esposa, não está no ideal da minha vontade, não está no ideal da minha palavra. Então encham-se. Eu dei todas as condições para que vocês se encham da palavra.
E uma vez cheias do Espírito Santo, vocês vão praticar a sujeição mútua em todos os lugares. Mas eu quero falar para vocês especificamente no laço conjugal. E quando eu digo no laço conjugal, é com relação ao seu marido. Porque você é casada com um marido. E aqui eu abro um parênteses e me lembro que um pastor foi falar sobre a submissão da mulher ao marido numa igreja. E as mulheres se levantaram, irmãos, no meio da pregação, interromperam a pregação. Se levantaram, discutiram com o pastor, levantaram, apontaram o dedo para ele, muitas mulheres. E o pior, o pastor da igreja deu apoio às mulheres. Fecho parênteses. Então Deus, imagine, Deus reunindo todas as esposas crentes, dizendo, vocês devem praticar a sujeição mútua em todos os lugares. Agora eu quero falar para vocês sobre a sujeição mútua dentro do laço conjugal. E vocês serão sujeitas aos seus maridos, sendo-lhes submissa. Como essas mulheres iriam reagir? As esposas cheias do Espírito Santo diriam, muito bem, Senhor, eu quero aprender sobre isso, diga. Mas as não levantar-se-iam contra o Senhor, apontando assim, acusando disso e daquilo. Mas Deus vai reunir as esposas e vai dar 3 argumentos. Eu vou mostrar para vocês 3 argumentos, 3 razões pelas quais vocês devem praticar a sujeição mútua no laço conjugal, sendo submissas aos maridos. E a primeira razão, primeiro fator, é uma comparação que eu vou fazer. E está aqui no versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Agora a comparação. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Isto é, a esposa cheia do Espírito Santo, ela se submete ao seu marido como se submete ao Senhor. Da mesma forma. E o que isso quer dizer? Honrando o marido, amando o marido, gostando do marido, porque amar é uma coisa e gostar é outra. Amando o marido, gostando do marido, cumprindo as determinações do marido, tendo o marido em alta conta, tratando bem dele, cuidando dele, das suas coisas, porque os maridos são desmantelados, cuidando bem deles, dobrando as roupas, cumprindo o seu papel de auxiliadora. Esse é o primeiro argumento. Sejam submissas ao marido de vocês, como vocês são submissas ao Senhor. Mas eu tenho mais 2 razões. A segunda razão, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. De novo ele faz outra comparação aqui. A esposa cheia do Espírito Santo se submete ao seu marido, porque ele é o seu cabeça, do mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja. Isso é uma comparação. Esposa crente, seu marido é o seu cabeça, do mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja. A comparação é muito forte, irmãos. É muito forte. O que é que significa cabeça? Autoridade e direção. Direcionamento. Então, o que é que Deus está dizendo? Que da mesma forma que Cristo formou a igreja, a partir de membros que viviam no pecado, e Ele chamou cada um desses membros, lavou-os, colocou-os sob os seus cuidados dentro da igreja, e agora aponta o caminho pelo qual a igreja deve seguir, assim também o marido cuida da esposa, protegendo a esposa, ensinando-lhe a palavra de Deus, formando o seu caráter cristão. Em outras palavras, significa salvando a esposa. Salvando a esposa. Daí a esposa, cheia do Espírito Santo, entender que o marido, como cabeça, só faz o bem a ela. Só faz o bem. Esse é o segundo argumento. E Deus ainda tem um terceiro argumento. Eu tenho um terceiro argumento para vocês, esposas cheias do Espírito. O terceiro argumento está no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Terceiro argumento, irmãos. O Senhor diz às esposas que a igreja está sujeita em tudo ao Senhor. A igreja não tem vida própria, não tem autonomia de agir livremente. A igreja só tem autonomia de agir segundo a palavra do Senhor.
é isso que significa estar submissa ao Senhor. Então, da mesma maneira, a esposa cheia do Espírito Santo deve ser submissa ao seu marido. E o Senhor diz aqui, em tudo. Em tudo. A esposa não tem qualquer obrigação de ser submissa ao marido naquilo que estiver contra a palavra de Deus. A gente sabe disso. Ela não tem obrigação. Mas, irmãos, ela deve ser submissa ao seu marido em tudo. Mesmo naquelas coisas que o marido pensa de uma forma e ela de outra. Ela pensa o contrário do marido. Mas ela deve se submeter ao marido. Só não deve se submeter quando o parecer, a exigência, a palavra do marido estiver contra a Escritura. Aí ela está eximida. Fora disso, fora dessa exceção, a esposa cheia do Espírito, ela se submete ao seu marido em tudo. E quando ela faz isso, Deus aplaude. Deus aplaude. Então eu pergunto, você, esposa crente, tem se enchido do Espírito Santo? Uma esposa cheia do Espírito Santo é submissa ao seu marido. E embora discuta os aspectos do lar, as decisões do lar, de comprar, de vender, de viajar, de se mudar, ela sempre se submete ao parecer do marido. É assim com você, esposa? As mulheres do mundo, elas controlam o salário do marido, decidindo em que vão gastar, em que não vão gastar, ditam as ordens dentro de casa, na relação, decidem quando viajarão, para onde viajarão, decidem que vão mudar de casa, vão mudar de cidade, decidem tudo. São elas que decidem o que comprar, o que não comprar. São elas que decidem pela educação dos filhos, onde vão estudar, se vão estudar, em que escola vão estudar. São elas que saem de casa quando querem, a hora que querem, sem dar satisfação, vão aonde querem, fazem o que querem. E pasmem, nas igrejas da atualidade, elas agora são pastoras, diaconisas, tudo quanto Deus as proibiu de serem, elas são, dentro das igrejas. E você, esposa, cheia do Espírito Santo, como tem procedido com relação a todos esses pontos? Como tem procedido? Você é mesmo cheia do Espírito Santo de Deus? Ou você é cheia de rebeldias? Uma esposa cheia do Espírito Santo é uma esposa em sujeição mútua, em todas as áreas, principalmente no laço conjugal, sendo submissa ao marido. Essa é a segunda lição. Mas aí tem uma terceira lição. Quais são os sinais de um crente cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, ele pratica aquela sujeição mútua geral. Em segundo lugar, a esposa pratica a sujeição mútua dentro do laço conjugal, sendo submissa ao seu marido. E a terceira lição, o marido pratica a sujeição mútua, amando a sua esposa. Agora Deus se volta para os maridos, reúne todos os maridos crentes na sua presença e vai lhes dizer como eles devem praticar a sujeição mútua dentro do laço conjugal em relação à sua esposa. E Deus vai dar a resposta: vocês devem amar a esposa de vocês. Mas alguém pode dizer assim: pastor, o marido se sujeitando à esposa, que história é essa, pastor? O marido se sujeitando à esposa? A resposta é exatamente isso. Ele pratica a sujeição mútua dentro do laço conjugal para com a sua esposa. Mas não é sendo submisso a ela, mas é amando-a. Essa é a forma do marido se sujeitar à esposa, amando-a. Marido crente, cheio do Espírito Santo, ele se sujeita à sua esposa, amando-a. E aqui, irmão, se verifica a sujeição do maior para com o menor, em termos de hierarquia, conforme vimos na primeira lição. Então, como deve ser? Como deve o marido amar a sua esposa?
E Deus agora vai apresentar as razões, os argumentos pelos quais o marido crente deve amar a sua esposa. Preste atenção, maridos. E aqueles que vão casar também. Preste atenção. Primeiro argumento que Deus apresenta está no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse aqui é o primeiro argumento que Deus apresenta. E ele diz assim: maridos, sacrifiquem-se pela esposa de vocês. Sacrifiquem-se por elas. Deus, ele muda o foco, não é, para a maior responsabilidade do marido para com a sua esposa. É esse. Ele já tinha dito na hierarquia que o marido, ele comanda a casa, ele comanda o laço conjugal, ele é o chefe do laço conjugal. Ele tem a autoridade. Mas Deus não vai falar mais nessa autoridade agora. Nesse ponto, Deus deixa a questão da autoridade de lado e vem falar agora sobre outra grandeza magnífica dentro do laço conjugal, que é a sujeição do marido para com a esposa, amando-a. E o amor sacrificial é um amor abnegado. O que é amor abnegado? Amor sem interesse. Não tem interesse. Muitas vezes você se aproxima das pessoas e trata bem e tal, faz tudo que a pessoa quer por interesse. Mas o marido ama a esposa com um amor abnegado. Isto é, ele está disposto a se sacrificar pela esposa sem receber qualquer recompensa. Qualquer recompensa. É isso que se chama abnegado. É um amor também irrestrito. Do mesmo modo que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Quando o Senhor diz que meu filho se entregou pela igreja, ele se sacrificou pela igreja, ele está dizendo isso. Então, amor abnegado, amor irrestrito, que é aquele amor sem restrição, o chamado amor incondicional. Eu amo incondicionalmente. Não há condições para que eu ame minha esposa. Não há condições. E amor sacrificial é aquele amor que faz qualquer sacrifício para se manifestar, para se exteriorizar, para se materializar. Inclusive, sacrifício da própria vida. Eu dou os meus 2 rins à minha esposa. Eu sou capaz de dar o meu coração para que minha esposa continue vivendo e eu morra. Sou capaz disso. Eu sou capaz de dar os meus 2 pulmões pela minha esposa. É isso que significa amor sacrificial. Que padrão, né, irmãos? Que padrão de um homem crente, cheio do Espírito. Em Colossenses 3,19, o apóstolo chamou a atenção dos maridos para o oposto desse amor. Para o oposto desse amor. Capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Há maridos, irmãos, que têm essa postura. Em vez de amar a esposa, faz com que a vida da esposa amargue, deixando a vida da esposa sem qualquer sentido. A esposa é tristonha de manhã, de tarde, de noite, dormindo. Ela vive dentro de um poço de amargura, atolada na amargura, porque o marido não a ama, mas a trata com amargura. O marido crente, meus irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus, ele ama a sua esposa de modo sacrificial, o mesmo amor com que Cristo amou a igreja. Esse é o primeiro argumento que Deus apresenta aos maridos. O segundo argumento que Deus apresenta aos maridos está nos versículos 26, 27 e 28. Diz aqui o versículo 26 assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui, irmãos, Jesus santifica a sua igreja. E ele dá uma figura aqui dele lavando a sua igreja. Ele pega a noiva impura. Eu te encontrei lá debaixo da árvore, tu estavas lá te revolvendo no teu sangue. Como é que aquela figura que ele disse com Israel, a respeito da escolha de Israel: estavas te revolvendo no teu sangue, no sangue do parto, que foste abandonada, e eu te recolhi. Então, assim mesmo o Senhor
faz com a igreja. Ele chamou cada um da gente da imundície, do pecado. Nos coloca na igreja e começa a nos lavar. E essa lavagem ele procede pela palavra. Não é verdade? Diz aqui o versículo 16: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A água que lava não é a água da Copesa, é a água da palavra, é a palavra quem lava. Então o marido, ele também deve fazer isso com a sua esposa, ensiná-la na palavra de Deus, tirar as suas dúvidas, mostrando a ela os seus defeitos de modo amoroso, mostrando o que a Escritura ordena. É dessa forma que ele deve agir. Quer dizer, cuidando do aspecto espiritual da esposa. Versículo 27, ainda no aspecto espiritual, ó, para apresentar a si mesmo, ele faz tudo isso, do versículo 26, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O rapaz ama a moça, mas quando se aproxima da moça, vê que a moça tem tantos defeitos, tantos maus costumes, mas pelo tanto que ele a ama, aí ele começa a lapidá-la, ajeitá-la, conversando com ela, dialogando de forma amorosa, porque ele a ama. E ela vai ouvindo aquilo e vai reconhecendo e vai deixando aqueles erros, aqueles maus costumes, aquelas roupas curtas, aquelas roupas escandalosas e mais algumas coisas que ele não gosta no comportamento, no visual dela. Por quê? Ele vai dizer: eu quero me casar com uma moça santa. Então ele vai tirando os defeitos dela, Enquanto esses defeitos não saem, ele não se casa. Ele quer saber se ela vai reconhecer e vai obedecer. Assim mesmo Jesus faz com a igreja. Jesus é o noivo da igreja, não é o marido. Ele é o noivo. Ele está fazendo isso com a igreja, no dia a dia, está purificando a sua igreja, lavando a sua igreja com a palavra, tirando os defeitos, apontando isso, apontando aquilo, e vai lavando. No último dia, ele vai se casar. A data já está marcada. Nós não sabemos quando é, mas sabemos que será no último dia. As bodas do Cordeiro, é o casamento do Cordeiro com a igreja. Naquele dia, a igreja estará 100% ok. Não é isso que ele está dizendo aqui? Eu lavo a minha igreja, versículo 27, para me apresentá-la a mim mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É com essa que eu vou casar. O marido também deve fazer assim, aperfeiçoando a sua esposa, para que ela seja mais e mais uma mulher piedosa, sem mácula ou ruga. Os defeitos grosseiros já saíram lá no tempo do namoro. Agora é o refinado. E no versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, assim mesmo se ama. Aqui a palavra diz que o marido deve cuidar da sua esposa do mesmo modo que cuida de si mesmo, sem tirar nem pôr. Considerando aqui o contexto espiritual, significa dizer que o marido cheio do Espírito Santo, ele cuida do bem-estar espiritual da sua esposa, do mesmo jeito que ele cuida do dele. Está sempre observando a esposa, se ela lê a Bíblia, se ela tem uma vida de oração, se ela tem uma vida correta. Ele está ali, supervisionando, com aquele cuidado com a esposa. O mesmo cuidado que você tem de se santificar, tenha com a sua esposa, para que ela cresça na fé, cresça na graça. Você é o responsável por isso diante de Deus, maridos. Esse é o segundo argumento. Santifica a sua esposa. E o terceiro argumento que Deus dá aos maridos, cheios do Espírito Santo, para que eles se sujeitem às suas esposas, amando-as, está no versículo 29, melhor dizendo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Aqui a Escritura está dizendo que o mesmo conforto que o marido se dá no cuidado consigo mesmo, deve ser o conforto que ele proporciona à sua esposa. Isso está de acordo, irmãos, com os cuidados que Cristo tem com a sua igreja, que nós somos testemunha disso. Por exemplo, no final do versículo 29, olha: como também Cristo faz com a igreja, alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Você faz parte da Igreja Batista da Graça. Veja o cuidado que Deus tem com você, cuidando de você,
ensinando a palavra, no domingo, de manhã, de noite, no meio da semana. Na verdade, irmãos, mantendo você coeso. Isso é o cuidado de Deus com você, ouvindo suas orações, respondendo, conduzindo, apontando soluções, respondendo as suas orações. Isso é o cuidado que Ele está tendo com você. Esse mesmo cuidado, tenha com a sua esposa. Tenha com a sua esposa esse mesmo cuidado. Como membros da igreja, diz o versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Temos experimentado o cuidado diário de Jesus conosco. Então, esse mesmo cuidado tenhamos com a esposa. E a razão que Deus apresenta é que você é uma carne só com ela. Não é isso que está no versículo 31? Eis que deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Se é uma só carne, veja, se é uma só carne, o mesmo cuidado dispensado a si, deve ser o mesmo cuidado dispensado à sua esposa. É assim que Deus ordena. Muitos maridos, irmãos, gostam de luxar. Roupas boas. Vai para restaurantes bons. Vai para lazer bom. Mas sozinho. Vai comer o filé no papiô. E a mulher comendo farinha em casa. Anda todo ajeitadinho, roupas bonitas. E a mulher com uma maltrapilha. Isso não está certo, não. Ele, o cuidado que ele está tendo consigo, não está tendo com a esposa. Versículo 32. A Escritura afirma que o casamento entre um homem e uma mulher é a figura do magnificente casamento de Cristo com a igreja. Já pensaram, irmãos? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o seu casamento é uma figura do grande mistério do casamento de Cristo com a igreja. Quando isso é verdade na sua vida, as pessoas dizem assim: de fato, viu, esse casamento aí é uma figura do casamento entre Cristo e a igreja. Pense no casamento bom, bem-aventurado, esse casamento aí. As pessoas vão dizer, quando o homem é cheio do Espírito Santo, o marido cumpre essas coisas, e a mulher cheia cumpre essas coisas, é uma bomba esse casamento. Todo mundo diz, atesta, aponta, queria ter um casamento desse. Tudo isso, meus irmãos, é possível de se verificar quando o marido é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é capacitado por Deus para ser esse maridão aqui. Agora, abrindo um parênteses, irmãos, como é que a gente lê nesse versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olhando para esse versículo, como é que a gente pode admitir um casamento entre dois homens e entre duas mulheres? Como é que pode? Que figura abominável seria do casamento de Cristo com a igreja? O casamento de um homem com um homem e de uma mulher com outra mulher. A igreja do Senhor não poderá aceitar nunca. Muitas igrejas na face da terra, muitas igrejas no Brasil já estão aceitando casamento de homem com homem e de mulher com mulher. Já estão aceitando, igrejas ditas cristãs. Quero ouvir um sermão desses pastores em Efésios 5:32. Quero ouvir. Fecho parênteses. Agora, maridos, mesmo nós pecadores, nós podemos ser diligentes e amar a esposa como nos amamos a nós mesmos. E é isso que Paulo vai dizer no versículo 33. Não obstante, quer dizer, apesar de ser quem vocês são, ainda pecadores, né? Cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeita ao marido. Em outras palavras, é possível cumprir esses requisitos aqui. É possível, sim. Pergunto, como é que você tem se sujeitado à sua esposa, marido? Amando-a como a Escritura manda? Ou você a tem maltratado, deixando andar maltrapilha, enquanto você anda nos trinques? Pior, marido, você tem batido na sua esposa, dado empurrões nela, só lavando na coitada. Ela, o sexo mais frágil, feita pelo Senhor para ser sua auxiliadora, você tem tratado como escrava, aterrorizando-a. Pergunto, isso é ser cheio do Espírito Santo? Você santifica a sua esposa ou você a leva a lugares escusos? Você a santifica ou você maldiz os outros junto com ela?
conduzindo sua esposa por esse terrível e abominável caminho de maldizer as pessoas, falar mal dos outros? Você cuida dela com o melhor que você pode dar? Ou você a faz comer alfarrobas enquanto você come filé? O que é que você diz? Vamos concluir dizendo o seguinte: não basta saber teologia, irmãos, é preciso praticá-la. Carta de Paulo aos Efésios, carta magnífica, metade teologia, pura teologia, a outra metade prática da teologia que foi exposta. Expomos aqui teologia também, de manhã, de noite, nos núcleos, mas isso tem que se manifestar numa vida prática, e isso só se consegue mediante os sermos cheios do Espírito de Deus. É Ele que nos capacita a praticar a doutrina da carta, a doutrina da Escritura. Sem esse enchimento contínuo, não conseguiremos viver a vida cristã. Ninguém consegue. Então, a ordem que subjaz é: enchei-vos do Espírito, que não era outra coisa senão encher-se da palavra de Deus, encher-se da Escritura, lendo a Escritura, ouvindo a Escritura, meditando na Escritura, falando, pregando, evangelizando, falando aos outros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém.